O público brasileiro poderá conhecer a nova safra da produção cinematográfica francesa em 50 cidades, e uma delas é João Pessoa. E aqui na capital, o Festival Varilux de Cinema Francês é um dos destaques do cenário cultural este mês. São 15 filmes inéditos e o clássico Um Homem e uma Mulher, em homenagem aos 50 anos do aniversário de lançamento do filme. Para falar sobre o cinema francês, eu recebo aqui um apaixonado pela França, né? O jornalista Alex Cavalcante. Alex, a França traz lembranças especiais aí pra você, né? Você já conheceu e eu acompanhei. Morei um tempinho lá. Morou um tempinho. Estudei francês e assim, a França na verdade é um como é que eu posso dizer assim, referencial pra gente, né? Em matéria de cultura, de gastronomia, de perfume, de beleza, de tudo, né? Inclusive pra moda e pro cinema. Pois é, assim, a gente tem aí acompanha muito cinema americano, tem um pouco de cinema italiano. E tem o cinema francês. O que você destaca assim, do cinema francês? O que ele traz assim, enquanto estética, de diferente desses outros? Eu acho indo um pouco assim para a questão do sentimento, esse clima, né, de elegância, de charme, de realmente algo para contar. Assim, o cinema de arte, principalmente o cinema europeu, é um cinema um pouco meio difícil, né? Mas a França, os filmes franceses são, assim, como é que eu posso dizer, feitos com uma linguagem mais internacional, que conseguem mais atingir o público. Daí a influência que eles têm. Né? Nos anos 60, inclusive, quando se celebrizou mais o cinema lá feito na França, uma escola, a Nouvelle Vague, inclusive influenciou muito Hollywood. Né? Os diretores que estavam começando naquela época, na verdade, são influências que a gente vê até hoje, na forma de contar as histórias e também na própria, como que eu posso dizer assim, na concepção do filme como uma obra de arte que tudo ali faz assim, como é que eu posso dizer, faz diferença. Então, uma trilha sonora muito bem pensada, uma fotografia também bem produzida. Eu acho que esse, na verdade, é o espaço, né? Os cenários franceses, eles são idolatrados, né? Até pelo cinema americano também, né? A gente tem uma série de filmes aí que essa fotografia francesa é muito requisitada, né? Isso, inclusive, assim, assim, a própria crítica francesa também. Cineastas hoje, por exemplo, que são extremamente importantes, como Hitchcock, na época dele, e Hollywood ele era altamente assim esnobado. As pessoas não consideravam que ele fazia arte. E foram os críticos franceses de uma revista chamada Cahiers do Cinema que deu ao Hitchcock nesse primeiro status de ícone. Não, esse cara está fazendo realmente uma coisa importante, que na época lá em Hollywood não davam. Vamos assistir um trechinho do trailer do Festival de Varilux de Cinema, que a gente tem aí para saber mais como é que é esse clima do festival? E é uma indústria aí que tem musas, né? Mulheres assim lindíssimas, né? A gente tem até algumas fotos, vamos comentar aí de algumas musas. Exatamente. Uma delas aí, vamos ver Brigitte Bardot. Que é uma das principais, né? Que foi a musa dos anos 60, da Nouvelle Vague. Vamos ver se a gente tem uma foto da... Hoje ela tá meio cacarecada, coitada. Tá parecendo uma bruxa. Aí Brigitte Bardot aí no Abandonou auge o cinema já, hoje ela só se dedica beleza, né? a causas ambientais, a causas sociais. Abandonou o cinema, é uma pena, porque não só ela era muito bonita, mas era muito talentosa também como atriz. Fez filmes que são extremamente icônicos. Vamos ver outras musas aí do cinema francês. Essa é mais atual, né? Essa é a Eva Green, né? Que ela fez uma Bond Girl, que todo mundo acha a Bond Girl mais memorável, aquele Cassino Royale. Eu amo essa mulher de paixão. E ela tem uma beleza assim, bem francesa mesmo, né? E da atualidade internacional que ela já fez filme com Tim Burton, já fez filme com a Nicole Kidman também. Assim, ela é uma estrela bem requisitada. Tá fazendo um seriado bem icônico também, chamado Penny Dreadful, que é muito bacana para quem gosta de coisas de época, coisas de mistério. É um seriado para se ver. Outra musa.
Aí Essa é Jane Birkin, né? Jane É Birkin, modelo, exatamente. Né? Ela é mãe da Charlotte Gainsbourg. Que é uma ícone também, Uma ícone inspirou de estilo aquela também. a bolsa, né? A Birkin, Birkin, ela batizou a bolsa, né? De tanto ela usar exatamente como o modelo da Grace Kelly. Uma das mulheres também mais bonitas aí dos anos 70, 60. Ela aí também é outra E ela é cantora também, né? Ela tem, na verdade, uma colaboração com o universo artístico que vai para várias áreas. A Juliette Binoche Ganhou o Oscar por um filme chamado Chocolate, Paciente né? Inglês, fez Chocolate também com a Judi Dench. Ela também teve no cinema americano, ela teve uma aceitação também, né? Isso, depois que ela ganhou o Oscar, ela fez muito filme americano. E também é uma das estrelas francesas que continua atuando dentro da França, né? Ela, se eu não me engano, agora, todo ano, ela participa do Festival de Cannes. Homem agora. Você vê o futuro ex-marido, ele. O Louis Garrel. Muso, né? Que a gente também não vai falar só de mulher, este é o Louis Garrel. Também. Ele já fez um filme com a Eva Green, também com outras. Tá num filme com a Marion Cotillard também agora, que inclusive estreou no Festival de Cannes agora. Elegantérrimo, né? Super chique, super lindo, super Tem outro charmoso. aí, tem uma outra, essa é a Marion. Marion Cotillard, Ela que também ganhou o Oscar, ganhou né? o Oscar interpretando a Piaf, assim, num filme memorável. Também é uma estrela que, assim, ela transcendeu o cinema na França. Ela já fez filme com... Olha ela aí, quase. Aí ela ganhou o Oscar Linda, usando Jean-Paul Gaultier. Ela já fez filme de ação com Christopher Nolan, já contracenou com o Leonardo DiCaprio, com o Johnny Depp, com vários atores importantes lá de Hollywood. E também tem uma colaboração importante com o cinema francês. Ela estreou agora 2 filmes lá no Festival de Cannes. Um filme chamado Just la fin du monde, com a Léa Seydoux, que fez a Bond Girl agora. E ela também é um ícone fashion, né? A gente sempre comenta, né, nos bastidores que ela é sempre uma das mais bem vestidas. Bem vestidas. E a gente tem até umas fotos aí do festival, o Cannes, né? O Festival de Cinema. Esse tapete vermelho, qual a diferença da gente ter aí uma modelo, né? A Bella Hadid, né? Uma coisa... O que tem de diferente no tapete vermelho de Cannes o tapete vermelho lá de Hollywood? Do Oscar, né? Eu acho, assim, Cannes, na verdade, é o principal festival de cinema do mundo. E, então, assim, lógico que tem outros importantes, né? Sundance nos Estados Unidos, o Festival de Berlim, o Festival de Veneza, mas Cannes é o maior, é o mais glamouroso. Mais tradicional, né? Mais tradicional também. Então, assim, na verdade, eu, como crítico, não só de cinema, de moda também, eu vejo muito, assim, uma versatilidade de estilos. Eu vejo uma emoção muito maior. Assim, em Hollywood é todo mundo muito com medo de errar. Então vai todo mundo meio naquela cartela de tendência, as pessoas não ousam muito. Em Cannes a gente já vê vestidos mais extravagantes, mais diferentes, peças saídas, exatamente como essas recém-saídas da Semana de Moda de Milão e de Paris. E agora lá é verão, né? Então a gente vê muita cor, exatamente, né? Muita cor clara, muito tecido levinho, que combina, né, com o estilo da Riviera. E além dos vestidos do tapete vermelho, tem toda aquela coisa também do fora off tapete vermelho, né? Que elas estão usando no dia a dia, ali em Cannes também, né? O que eu acho bacana do Festival de Cannes é que, assim, por exemplo, no Oscar a gente só tem um tapete vermelho. Pelo menos tem outras festas antes, tem o pré, tem o pós-party, mas a gente acaba não vendo muito. Não tem como uma agenda. E aí não, eles vão... Em Cannes não, tem a sessão de imprensa que ela se veste muito bem, a Marion Cotillard mesmo, ela é garota propaganda da Dior, é embaixadora da bolsa da Lei Dior, então ela sempre veste looks da grife. Cada look é um show. Para cada evento que ela vai, por mais informal que seja, ela usa sempre peças muito, muito glamourosas. E assim, é uma região que ainda tem todo aquele glamour do verão, né? O verão europeu, ele tem um status, né? E assim, é pertinho de uma região super glamourosa, né? Da Riviera, tá ali no coração da Riviera, perto de Mônaco, né? O país onde a Grace Kelly foi morar. Ela, inclusive, é uma das musas de Cannes. Inclusive, ela lançou filmes importantes lá. Foi lá que ela conheceu, né, o príncipe com quem ela se casou. Então, assim, na verdade, tem um universo de magia que até transcende o tapete vermelho e que isso é demonstrado, né, ao longo do festival. A gente tem também aí um trailer do filme Lolo, Filho da Minha Namorada, que é das estreias do Festival de Cinema Varilux, que é dirigido pela Julie Delp. Vamos assistir um trechinho desse filme que vai ser lançado no Festival de Cinema. C'est quoi ce bain là? Ça bouge la graisse tout en raffermissant les chairs, c'est bon pour ce qu'on a. On a quoi? 45 ans. Eh les gars, ils viennent en plus. Bah oui, quelle belle prise. Pardon, je suis désolé. Mais quel con, putain, ma salopette! Notre grand-mère disait, plus ils sont cons, mieux ils baisent. Hein? Violette, hein, c'est ça? Hein? Oui. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour les toiles d'araignée. Et donc, tu le revois quand? Je le verrai ce week-end. Tu vas tenir 3 jours. Ça va, je suis pas un animal. Oh putain, merde! Mais Lolo, qu'est-ce que tu fous là? La télé, elle est plus dans ma chambre. Éloi, mon fils. C'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Alors, comment tu le trouves? Jean-René? Quoi, il est plouc? Bah, t'es pas aveugle. C'est ça nos bureaux. Bon, c'est temporaire, mais faut dire qu'ils nous ont gâtés, hein, c'est spacieux. C'est quoi toutes ces peintures là par terre? T'inquiète,
la situation en main. J'aime bien là, l'oiseau dans le ciel, là, c'est magnifique. Non, c'est une tâche. C'est vrai que je suis pas très objective, mais mon fils, c'est le futur de l'humanité. Mais t'es tout rouge. C'est de l'eczéma? J'ai une question, toi qui t'y connais en maladie vénérienne. Ah bah oui, bien sûr, c'est ma spécialité. Jean-René, tu te dégages, je veux plus de voir. Mais comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressé par deux grandes blondes de 20 ans? J'ai un deal à te proposer. Moi aussi. Pardon! J'aimerais tellement que tu rencontres un mec bien. Ça changerait ta vie de merde. Esse é Lolo, filho da minha namorada. A gente não tinha aí versão legendada, mas é tipo uma comédia romântica que tem ela tá lá, ela conhece um cara e o filho dela. E o filme, na verdade, é a relação dos três, né? Ele tentando não atrapalhar e atrapalhando a relação dela. E aí já tem a nova cara do cinema francês, que é tipo bem leve, bem comédia romântica também, né? Tem a Julie Delpy, que também é... Que a gente conhece ela mais como atriz, né? Ela fez uma comédia romântica com Ethan Hawke, chama Antes do Entardecer, né? Que é um filme bem bacana também. Todo mundo que gosta de cinema de romance assiste esse filme, tem esse filme como referência. Alex, você que morou em Paris? Isso, eu morava numa cidadezinha perto de Paris, chamava Bourg-la-Reine, que é bem perto de Paris, é como assim, por exemplo, Cabedelo, João Pessoa, bem pertinho. Tem essa coisa lá de Hollywood também, em Paris, por ser uma cidade que concentra tanto sets de filmagem ou não? É uma coisa menos... É menos evidente, até porque assim, lá eles gravam muito, às vezes no exterior. Tem um estúdio grande em Londres, então muitos filmes franceses são rodados lá. Em outros lugares da Europa, até porque assim, isso muito varia, né, de acordo com a logística. Às vezes filmes são gravados fora, cenários então no interior são belíssimos, né, então muito filme é gravado também no interior. Alex, programa aí de Happy Hour, ótimo o Festival Varilux de Cinema, né? Isso, vale a pena. Na verdade é um festival que já entrou, né, no calendário cultural da cidade, eu acho muito bacana. Quem quiser conhecer a programação é só variluxcinefrancês.com, tem todos os filmes, trailers e tudo. Isso. Muito obrigada. Inclusive, deixa só rapidinho, antes de finalizar, quem quiser também saber um pouco mais sobre o cinema francês, eu escrevi uma matéria para o Fique Ligado, para a minha coluna de moda lá, falando das musas mais importantes do cinema e também contando o porquê, né, do que esse cinema francês desperta tão interesse. Então, as musas fashion do cinema francês, lá no portal Fique Ligado, tem o artigo do Alex. Muito obrigada por participar aqui do Happy Hour. Eu que agradeço. Que você volte mais vezes para a gente estar comentando aí mais show business, mais cinema. Obrigadão. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais informação, mais entretenimento, muita diversão aqui na RCTV. Beijo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa.